esse verbo é difícil. Ele é tão difícil, mas tão difícil. Olá, galera do canal. Queremos falar mais uma vez aqui de verbo, trazendo para você aqui um verbo difícil para a gente comentar. Deixa o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, aperte o sino e você pode solicitar esse material se você quiser. Esse verbo, ele é tão difícil, que as pessoas passam anos e anos estudando e elas dizem que não aprendem. Ele é um verbo necessário. E por que esse verbo ele é tão difícil? É porque além dele ter múltiplas funções, ele pode ser embutido em uma língua e pode ser separado em outras línguas. Quando a gente estuda uma língua em que esse verbo ele é separado, igual ele é na nossa língua, fica fácil manuseá-lo. Mas quando estudamos uma língua em que adota a função de embutir as suas funções, aí fica complicado para nós. Precisamos lutar por um bom tempo a naturalização disso tudo. Sem esse verbo, a língua fica manca, a língua fica quase inoperante. É por isso que ele é um verbo importante. Talvez o mais importante do mundo, pois é com ele que a gente faz a voz passiva, o gerúndio e outras cositas más. Então, be or not to be? This is the question. Vamos para a tela. Aqui estamos nós no quadro O Verbo Mais Difícil do Mundo. Quero apresentar para você uma curiosidade que vale a pena você perceber o quanto é importante dominarmos esse verbo. É o verbo to be em inglês, o nosso ser e estar, ou o verbo essere no italiano, être no francês, ou sein no alemão. O que esses verbos têm em comum? É a junção do verbo ser e do verbo estar em uma única forma em alemão, francês, italiano e inglês. Em português e em espanhol, esse verbo veio em forma dupla, mas nessas outras línguas, tipo o italiano e o francês, que são línguas da mesma família, apareceram de forma embutida. Observe só o quanto esses verbos são difíceis e quanto precisamos dominá-los, na verdade, o quanto precisamos acostumar com ele na hora de falar e na hora de escutar e também de ler. Vamos ver a questão do português. Nós temos aqui esse verbo fui. Observa que em português o verbo ser e estar também é difícil. Eu fui rico. Eu fui ontem. Esses dois fui aqui pertencem ao mesmo verbo? Eles são os mesmos verbos? A resposta é não. Eu fui rico vem do verbo ser. Eu fui ontem vem do verbo ir. Então, aqui nós temos uma intersecção da forma fui para esses dois verbos aqui, para você perceber o quanto que verbo é uma questão complicada que precisamos dominar realmente, até mesmo em nossa língua. Sendo nativos de português, a gente não percebe essa questão aqui, ó. Mas, quando a gente vai para a análise sintática, a gente vê que realmente há essa junção de forma, mas que o contexto tira essa questão dúbia. Eu queria mostrar para vocês a conjugação dos dois com essa pessoa aqui, ó, vós. Certamente tem dificuldade com o verbo vós. Eu falo certamente porque a maioria dos brasileiros não tem o domínio da conjugação com esse pronome pessoal por um motivo muito simples. A gente não usa. Então, pouquíssimas pessoas têm o domínio do vós. Deixa eu apresentar para você aqui, ó, algumas conjugações que eu coloquei só para você perceber que é difícil. Sois, estais, éreis, estáveis, fostes, foreis, fordes, estiverdes. Essas conjugações aqui, elas são extremamente difíceis porque a gente não usa. No lugar do vós, a gente usa o vocês. Veja essa curiosidade aqui. Nós temos o verbo to be em inglês e nós temos a língua árabe e hebraica. Vocês sabiam que o hebraico, quando se conjuga no presente,
Existem situações em que a gente não precisa do verbo ser e estar. Por exemplo, eu posso dizer Annie Reis, isto é, eu sou Reis. E no inglês pode acontecer o mesmo em muitas situações do presente. Tipo, se eu disser you okay? Olha, isso daqui passa tranquilo no inglês falado em muitas situações. O certo, segundo a gramática, seria you are okay? Você está ok? Mas o inglês tem essa omissão do verbo be também. Há um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a questão do verbo to be de forma minuciosa e de um jeito muito fácil de você pegar todos os detalhes, com relação à omissão, com relação à contração, com relação a tudo. Vamos fazer um comparativo do verbo mais difícil do mundo com essas 4 línguas aqui. Eu escolhi essas 4. Observe, eu tenho o verbo to be, o verbo essere, o verbo être e o verbo sein. Deixa eu falar para você com relação ao francês. Veja o tanto de forma que esse verbo être, que na verdade ele guarda em si 2 sentidos, que é o ser e o estar, nós temos essas variações na conjugação. Il est, il était, il fut, il sera. Olha só o quanto muda é, était, fut, sera. E para ir um pouquinho mais longe, deixa eu mostrar para você uma frase. Se você não sabe francês, tenta adivinhar essa frase aqui. Je serai là. O que essa frase quer dizer? Eu estarei lá. Eu estarei lá. Esse verbo serai para estarei, ele dá um nó na hora que a gente vai falar, principalmente quando a gente não está acostumado com essa ideia de que o verbo serai vale tanto para o estar quanto para o ser. Esse costume nós temos que trabalhar bem para que na hora que a gente escutar e na hora da gente falar, não dá branco na hora de usar esse verbo être, que é muito importante. E o mesmo acontece com essere, com o sein, do alemão, e o verbo be. Vale notar que nós que falamos português, que temos o verbo ser e o verbo estar separado, tem que ficar muito atento a essas línguas que eu estou colocando aqui, que são muito estudadas no mundo e por brasileiros também, que precisa ficar atento a essa dupla função. Um verbo com dupla função. Mas você fala assim, mas em português isso acontece. Acontece, mas nós somos nativos e às vezes nem percebemos. Na questão do fui, que eu mostrei há pouco para você, que pode ser o verbo ir e pode ser o verbo ser. Isso é muito interessante nas línguas. Eu gostaria de conjugar esse verbo nessas 4 línguas para você. Vamos lá. To be, essere, être, sein. Am, sono, suis, bin. Are, sei, é, bist. Is, é, ist. Are, siamo, som, sind. Are, siete, eto, seid. Are, sono, som, sind. Só lembrando que todos eles aqui, conjugado no presente, seria a mesma conjugação do verbo ser e do verbo estar no presente. Aqui nós temos 2 em 1. Para esse, para esse, para esse e para esse também. Pois bem, eu não sei se você concorda comigo. Eu não sei se você realmente acha que o verbo ser e o verbo estar é realmente um verbo difícil na língua portuguesa. Eu não sei se você acha o verbo to be difícil. Você que estuda francês, o verbo être, não sei se você acha que ele é difícil. Eu, particularmente, acho super difícil. Principalmente quando a gente vai fazer o passé composé na questão do francês, é uma língua que eu falo. Tem verbo que admite o être.
para se formar o passé composé. Mas existem outros verbos que aceitam o avoir. E, para complicar mais ainda, há verbo que aceitam os dois. É muito complicado, muito difícil. E o inglês, professor? Como é que fica nessa questão? É o mais fácil de ser usado. É a língua que tem o verbo to be, que é 2 em 1, mais fácil da gente estudar. Por isso que eu digo, o inglês é mamão com açúcar. E graças a Deus que a sua gramática ela é relativamente simples em se comparando com gramática de outras línguas como o francês, o alemão. Se você não concorda, diga por que você não concorda. E se concorda, tá? Comente por que você concorda. Não esqueça do joinha e até a próxima, pessoal!